Vamos lá, galera. Professor Marcos Prado novamente aqui para o nosso último bloco, falando sobre a acentuação gráfica. E o que nós temos ainda para falar é sobre as chamadas regras complementares, que prevêem a acentuação dos hiatos e dos ditongos, tá? Começando aqui, tá bom? Pela acentuação dos ditongos. Acentuação dos ditongos, certo? Aí eu vou montar aqui um pequeno esqueminha para você, viu, amado? Tá? Vou montar aqui do outro lado para que a gente possa ter um pouquinho mais de espaço, tá? Na acentuação aqui dos ditongos. Beleza? Vamos lá. Então vamos falar aqui dos ditongos, tá bom? E o que nós temos aqui para falar é, primeira regrinha, tá? Instituída pela reforma ortográfica, tá bom? Os ditongos ei e oi em paroxítona, vírgula, não serão acentuados. Depois da reforma ortográfica, não mais acentuados. Até a reforma ortográfica havia acento. Aqui é que entra a questão da palavra ideia, ó. Ideia. Então, percebam que eu tenho aqui a palavra paroxítona, o ditongo ei, e por estar na condição de paroxítona, o acento ele é o quê? Proibido, tá? Vamos pegar uma outra palavrinha aqui para você gravar a regrinha. A palavra joia. A palavra joia. Então, percebam que aqui também ela está na condição de paroxítona. O ditongo oi não pode ser acentuado, como também a palavra, o adjetivo heróico, tá certo? Também uma palavra paroxítona, uma palavra paroxítono, ditongo oi, não pode ser acentuado. Isso aí foi alterado com a reforma ortográfica de 2008, tá certo? Antes tinha acento, agora não tem mais acento, tá bom? Agora, quando eu tenho os ditongos, não só o e e oi, mas também o ditongo el, tá certo? No posicionamento de oxítona, aí os acentos são obrigatórios, se mantém da mesma maneira, tá? Então, olha aqui, ó, os ditongos, olha só, ei, oi e el em oxítona, tá? Ó, serão serão acentuados, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Um exemplozinho, então, tá? Olha aqui, ó. A palavra pés, ó. Ditongo ei. Olha aqui, ó. A palavra, ela é oxítona. A palavra é oxítona. O ditongo que? Ei,
tá? Acento obrigatório. Aqui nós usamos o adjetivo heróico. Agora vamos usar o substantivo herói. Ó, herói, tá? Então eu tenho aqui novamente a palavra o quê? Oxítona. E o ditongo é o quê? É o ditongo oi. O acento é o quê? Obrigatório. E entra também o el, tá? Como também, ó, fogarel, tá certo? Fogarel. Então eu tenho aqui a palavra, ó, a palavra oxítona. E o ditongo é o quê? É o ditongo el. Obrigatoriamente o quê? Acentuado. Então, aqui nós temos a acentuação dos ditongos com somente duas regras, tá certo? Agora nós temos que colocar aqui no nosso quadro algo muito importante. Não é importante não, é muito importante. Ó. Olha só o que eu vou escrever aqui para vocês, tá? Quando uma palavra confrontar uma regra de base com uma regra complementar, prevalecerá a, olha aqui, regra de base, Prado. Prevalecerá a regra de base. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Existem situações em que uma regra de base manda acentuar e uma regra complementar manda não acentuar. Aí como é que fica? Uma está dizendo uma coisa, a outra está dizendo outra. É simples. Manda o que fala a regra de base. Prado, me dê um exemplo aqui do que nós falamos, por exemplo, do ditongo. Tá? O exemplo que nós temos é, por exemplo, o substantivo próprio Meyer. Meyer. Então, percebam que a palavra, ela é oxítona. Ó, perdão. Opa! Furos ao vivo, gente. É aqui mesmo. A palavra, ela é uma palavra paroxítona, me desculpem. É uma palavra paroxítona. Ela é uma paroxítona terminada em quê? Em R. E o que a regra de base fala? Paroxítona terminada em R, ela é o quê? Acentuada. Só que eu tenho aqui uma paroxítona com ditongo EI, em que ele diz que não pode ser acentuado, como a palavra ideia. Aí o que acontece? A regra complementar fala que não pode ter acento. A regra de base manda ter o acento. Prevalece quem? A regra de base, então, Meyer. Tem acento, tá? Vamos pegar uma outra aqui. Um navio bélico, que é o destroyer, um tipo de navio de guerra, tá certo? Então percebam aqui, ó, eu tenho novamente uma palavra paroxítona terminada em quê? Em R. Mas essa paroxítona tem o ditongo oi, como em joia, que não pode ter acento. Então a regra do ditongo fala para não acentuar.
E já a regra de base diz para acentuar. Prevalece então quem? A regra de base, o acento ele é o quê? Obrigatório. Beleza, pessoal? Isso aí é uma ótima dica e um ótimo pega de concurso público, tá certo? Você não pode se esquecer disso aqui. Tranquilo? Claro para nós, então? Maravilha. Então, vamos agora para o segundo tópico, que é a acentuação dos hiatos. A acentuação dos hiatos. Os hiatos aqui, eles possuem uma regra geral. Regra geral. O que a regra geral fala? Os hiatos tônicos, e o em oxítona ou paroxítona serão acentuados. Eles serão acentuados. Beleza? Então vamos pegar aqui, ó. Primeiro na condição de oxítona. Vejam aqui, ó. A palavra, ó. Sair. Eu saí depressa. Então percebam que houve o hiato. Houve aqui o meu hiato. Tá certo? Houve esse hiato. O posicionamento é de quê? É de oxítona. E ele é tônico. Ó, sair. Ele é tônico. Então o acento é o quê? Obrigatório. Tá? Agora vejamos aqui com o U. Na palavra baú. Baú. Percebam que novamente eu tive o quê? O hiato. Também no posicionamento de quê? No posicionamento de oxítona. Tive o posicionamento de oxítona. O U ele é tônico, ó, baú. Ele é tônico. Então o acento ele é o quê? Obrigatório. Tá certo? E agora na condição de paroxítona. Vejamos aqui, ó. Na condição de paroxítona. Ó. Sa e tá. Eu tenho hiato. Eu tenho aqui o hiato. O posicionamento ele é de paroxítona. O posicionamento é de paroxítona. E ele é tônico, ó. Saída. Então o acento ele é o quê? Obrigatório. E com o U, olha aqui, ó. Saúde. Percebam que houve aqui o hiato. Houve o hiato na condição de quê? De paroxítona. Então também o acento ele será o quê? Obrigatório. Ó, sair, oxítona, saída, paroxítona. Baú, oxítona. Saúde, paroxítona. Isso aqui é para a regra geral, tá bom? Mas nós temos alguns casos excepcionais, 4, tá? Em que o hiato ele não pode ser acentuado, tá bom? 4 situações. Eu vou dar uma dica para vocês. Vejamos aqui, tá? Olha só como que funciona, tá? Ó. Agora nós temos aqui a dica, tá certo? Que na realidade são casos excepcionais à regra geral,
em que o hiato ele não poderá ser acentuado. Então vamos colocar aqui, ó, cuidado. Cuidado. Ó, o hiato não poderá ser acentuado quando, tá? Quando é que ele não poderá ser acentuado? Não poderá ser acentuado. Então vamos colocar aqui, ó, a nossa primeira situação. Primeira situaçãozinha que ele não pode ser acentuado. Quando ele não pode ser acentuado. Primeiro, quando for antecedido, de ditongo. Quando ele for antecedido de ditongo, é o que justifica a palavra feiura não mais ter acento. Ó, vejam. Feiura. Percebam que houve o hiato. Houve o hiato aqui. Ó, houve o hiato. Tá certo? A palavra, ela é paroxítona. Ele é tônico, a feiura. Só que ele está antecedido de quê? Ele está antecedido de um ditongo. Então a palavra não mais pode ser acentuada de acordo com a reforma ortográfica de 2008. Tá certo? Isso aqui é uma nova regra, tá? Segunda situação em que o hiato ele não pode ser acentuado. Quando for sucedido por som nasal. Já vou colocar o som nasal aqui, NH, tá certo? Não pode também ser acentuado. Vejamos aqui, como na palavra rainha. Rainha. Então percebam aqui, ó. Houve o hiato. Houve o hiato. O posicionamento aqui. O posicionamento é de paroxítona. O posicionamento é de paroxítona. Só que agora, e ele é tônico, né? Ele está sucedido de quê? NH. Esse NH está promovendo um som o quê? Um som nasal. Por promover um som nasal, então, não pode mais ser acentuado. Isso já existia mesmo antes da reforma ortográfica. Essa regra não mudou. Da mesma forma que teu pai estudou, você estuda e seu filho também vai estudar. Dificilmente essa regrinha aqui vai mudar, tá? Agora nós temos uma terceira situação. São 4. Já vimos 2, tá? Então vejamos aqui. Olha só. Nossa terceira regrinha. A terceira regrinha nos fala o seguinte: se estiver acompanhado de qualquer letra
que não o S. Quer dizer que se o hiato estiver acompanhado de uma letra, ele não pode ser acentuado, não valendo a regra para quem? Para o S, tá? Quando se lê alguma coisa e você observa, né, o dizer colocando que não alguma coisa, esse que não alguma coisa é uma exceção, foge à regra. Então eu estou falando que o hiato, se estiver acompanhado de uma letra, ele não pode ser acentuado. Aí eu digo que não o S, quer dizer, exceto para quem? Para o S, quer dizer que o S não entra na regra, tá? Eu costumo chamar isso aqui de regrinha do Luiz. Aproveitando, levantando aqui uma discussão importante, tá? Os nomes próprios, eles têm licença gramatical. Só que você precisa entender o seguinte, tá? A pessoa, ela carrega o nome dela pro restante da vida, tá? Então, o nome da pessoa será lido de acordo com as regras gramaticais. Então, é importante, sim, você escrever o nome do teu filho, né? Dar nome a alguém de acordo com as regras gramaticais, até para que a criança não sofra bullying na escola, né? Porque se tem uma coisa que promove bullying na escola, é nome estranho ou nome grafado de forma errada, tá certo? Fora das regras gramaticais. Apesar de poder, porque é um nome próprio, tá? Mas é importante seguir essas regras, tá? Então eu chamo de regrinha do Luiz isso aqui. Por que regrinha do Luiz? Porque nós conhecemos Luiz com S e Luiz com Z. Olha aqui, ó. Então eu tenho Luiz, aí eu coloco aqui, ó, diferente de Luiz com Z, tá? Percebam que houve o hiato aqui, tá? Como também houve o hiato aqui, entre o U e o I, hiato, tá certo? Ele é tônico, ó, Luiz, tá? Em ambos os casos, a palavra é oxítona, então ela é oxítona, só que o primeiro está acompanhado de quem? Do S, tá? O S entra na regra? Não entra, ó, que não o S. Então, ó, o Luiz com S, de acordo com as regras gramaticais, ele terá o quê? O acento obrigatório. Agora percebam que o Luiz com Z está acompanhado do Z, olha a regrinha. Se estiver acompanhado de qualquer letra. Só não vale para quem? Para o S. Então a regra vale para o Z? Vale. Então aqui o acento ele é o quê? Proibido. Então, de acordo com as regras da língua portuguesa do Brasil, o Luiz, tá certo? Com S tem acento obrigatório e o Luiz com Z tem acento proibido. Vamos pegar um nome que não seja próprio, tá? Olha só que coisa interessante aqui, ó. Eu vou pegar a palavra, você do direito, convive muito com essa pessoa. O juiz, ó, percebam, houve o hiato, o posicionamento aqui é de oxítona, ele é tônico, mas está na presença do quê? Do Z, então ele não pode ser o quê? Acentuado, como o Luiz também não é. Agora, vamos pegar esta palavra e vamos colocá-la no plural. Olha aqui, ó. Juízes. Perceba que eu já coloquei o acento. Por que eu coloquei o acento? Ó, houve o hiato. O posicionamento é de quê? É de paroxítona. E percebam que agora ele está sozinho. Se ele está sozinho, então cai na regra geral. O hiato tônico IU no posicionamento de oxítona ou paroxítona será obrigatoriamente o quê? Acentuado. Então, o juiz não tem acento e juízes tem acento obrigatório.
A mesma coisa valeria para a palavra raiz, ó. Raiz, não pode ter acento. Joga para o plural. Raízes, acento obrigatório. Beleza? Outra coisa, a quarta situação e última para a não acentuação dos hiatos, eu coloco geralmente, inclusive, como dica, não como regra, tá? Para englobar tudo. Tá? Eu não acentuo quando houver hiato entre vogais iguais. Se o hiato ocorrer entre vogais iguais, então o acento ele será o quê? Proibido, tá? Aí entra, por exemplo, ó, pela reforma ortográfica, vou, agora não pode ter acento mais. Por quê? Olha só a minha diquinha. O hiato, ele ocorreu entre vogais o quê? Iguais. Olha aqui, ó, o O e o O. Da mesma maneira que a palavra, ó, enjoo, tá? Enjoo. O hiato também ocorreu entre vogais o quê? Iguais. Estão vendo, ó? O O e o O. Vamos pegar aqui também esse povo aí muçulmano, tá? Os chamados xiita, que mesmo antes da reforma não tinha acento. Tá? E pela dica também não tem. Hiato entre vogais o quê? Iguais. Tá vendo? Não pode ter acento. Beleza? E aí, conjugação verbal. Olha aqui, ó, dica também. A regrinha do credelever, ó. Credelever. Olha aqui, ó. Regrinha do credelever. Tá? Por que ela é a regrinha do credelever? Porque são os únicos verbos que na terceira pessoa do plural eu sou obrigado a dobrar o E. Ó, cre, em, de, em, lê, em, vê, em. Nós temos aqui os verbos crer, dar, ler e ver, tá? Veja que o hiato ocorreu entre vogais o quê? Iguais. O hiato está ocorrendo entre vogais iguais. Como ele ocorre entre vogais iguais, não pode ter acento. Antes da reforma ortográfica, os 4 tinham acento, tá? Então ficam duas dicas. Primeira de regra para acentuação, tá? Creem, deem, leem e veem não podem mais ter acento, tá bom? Como vou, enjoo, revoo, não pode ter acento, tá? O xiita nunca teve, tá bom? A outra dica é que estes são os únicos verbos que na terceira pessoa do plural eu dobro E. Lembrando que os verbos derivados de crer, dar, ler e ver seguem a mesma regra, porque são verbos derivados. Por exemplo, a palavra reler. Eu só vou colocar o prefixo aqui, ó, relem. O verbo aqui, ó, prever, prevém, tá? Mas em termos de verbos primitivos, só os 4, crer, dar, ler e ver, tá certo? Eu dobro na terceira pessoa do plural. E eles não podem ser o quê? Acentuados, tá bom? Aí, Prado, como é que você grava tantas regras, tá? Bora. Aqui, por exemplo, quanto à questão do hiato, as 4 situações que ocorrem, como é que a minha cabeça funciona neste caso? Olha só. Preste atenção aqui, tá? Então, vamos colocar aqui a palavra hiato. A palavra hiato aqui, ó. Preste atenção aqui, a palavra hiato. Então, eu, Marcos Prado, guardo da seguinte maneira. Eu terei,
olha só, uma exceção à regra. Uma regra antes, porque a sílaba tônica está aqui, ó. A sílaba tônica está aqui. Eu tenho um problema antes, eu tenho um problema depois, e eu tenho dois problemas, duas regras na própria sílaba tônica, tá certo? Então, olha só, qual é aqui a regrinha, tá? A diquinha do Prado aqui, tá? Vou colocar a DIMP aqui, ó. A dica do Prado, tá? Para as exceções ao hiato, tá bom? Ó, antecedido de ditongo. Antecedido de ditongo não pode ter acento. Depois dele, ó, sucedido por NH. Sucedido por NH. E agora aqui dentro, ó. Ó. Primeira regra. Entre iguais, tá certo? Que foi o que nós vimos aqui. Entre iguais. E a segunda regra, acompanhado de letra. Acompanhado de letra. Não valendo para quem? Para o S. Então, 4 exceções. Uma antes, antecedido de quê? Ditongo. Uma depois, sucedido de quê? NH. E no próprio hiato, na própria sílaba tônica, o quê? Entre iguais, hiato entre vogais iguais ou acompanhado de qualquer letra. Não valendo para quem? Para o S. Então, essa aqui é a exceção para o acento do hiato tônico. Tá certo, querido? Beleza? Isso aqui é como eu mentalismo. Isso aqui que seria o que nós chamamos de mapa mental. Tá certo? Para você guardar aí a questão dos hiatos. Agora, preste atenção. Vocês se lembram daquela regrinha importante que nós falamos? Que existem palavras que confrontam uma regra de base com uma regra complementar. Prevalece quem? A regra de base. Existem palavras que formam hiato em que a regra complementar manda não acentuar e a regra de base manda acentuar. Vejamos esse último caso aqui para fecharmos a nossa matéria. Olha aqui, ó. Vou deixar até o cuidado aqui, ó. Vou deixar o cuidado, ó. Preste atenção aqui. Olha o exemplozinho que eu vou dar a vocês, ó. A palavra, olha aqui, ó. Friíssimo. A palavra friíssimo. Então percebam aqui, ó. Friíssimo. Olha aqui, ó. A palavra, ela é o quê? Opa. Ela é paroxítona. E ocorreu o hiato entre vogais iguais. Hiato entre vogais o quê? Iguais. A regra complementar fala que não pode ser acentuado, como xiita. Mas a regra de base fala o quê, gente? Todas as proparoxítonas serão o quê? Acentuadas. Prevalece quem? A regra de base. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza, galerinha? Tá? A mesma situação vale para a palavra seríssimo. Seríssimo. É aumentativo superlativo de sério. Seríssimo. Exatamente. Eu posso colocar seríssimo
com I só, ou seríssimo. Exato, ó. Ocorreu aqui o hiato. Ocorreu aqui o hiato entre vogais iguais. Estão vendo, ó? Entre vogais iguais. Só que a sílaba tônica a caracteriza como uma palavra o quê? Pró, paró, si, tom, na. E todas as proparoxítonas serão acentuadas, manda a regra de base. Então, o acento ele é o quê? Obrigatório. Com isso aqui, amado, nós então fechamos todo o conteúdo de acentuação gráfica, tá? Nós falamos sobre as noções de fonologia, falamos das regras de acentuação do acento tônico, as regras de base, e agora aqui fechando então as chamadas regras complementares. Beleza, galerinha? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Convide os amigos para assistirem às próximas aulas que nós teremos, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, tá? Eu estou disponível para respondê-las, né? Assim que você achar assim necessário, tá bom? E se você quiser algumas dicas do Prado, você pode me acompanhar no Instagram com Professor Marcos Prado, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, @ por extenso, Professor Marcos com U Prado, tá certo? Professor Marcos Prado, ó, Marcos com U. Aí você vai achar ali uma caricatura, possivelmente, e a minha carinha bonita, né, gente? É esse aí o meu perfil, tá bom? Aí tem comumente ali algumas diquinhas, inclusive, que nós estamos gravando aqui, nós vamos jogá-las também no Instagram para vocês. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu desejo o melhor de Deus na vida de vocês, tá bom? Um abraço. Até mais.